Generalistamente, as meliponas são abelhas maiores e as trigonas abelhas menores. Então, meliponas têm algumas centenas, são grandes, a entrada do enxame é sempre feito de barro, então tem uma identificação visual muito fácil quando você encontra essa abelha. Já a trigona são abelhas menores, tem de centenas a milhares em enxame, e a entrada é sempre feito de resina ou cerume. Então, a maneira mais fácil de se identificar um enxame de abelha sem ferrão seria pelo tubo de entrada. Eu vou mostrar algumas fotos mais na frente também. Como eu falei, a apine, as apis, a gente tem a africana, a europeia e a híbrida brasileira, que seria a africanizada. Já os meliponini, a gente consegue observar imensa diversidade, que isso aqui que está sendo mostrado na imagem é apenas uma pequena parcela. Como eu comentei ali atrás, a apis, ela faz os seus favos de mel e discos de cria, favos de cria, de maneira vertical, diferente das abelhas nativas. Os potes de mel são dispostos de maneira horizontal, um sobre o outro. E elas recobrem de cera, fecham e abrem à medida que for necessário. A imagem de baixo aqui é um meliponicultor coletando mel. Essa maneira acaba não sendo a mais apropriada, porque acaba caindo um pouco de sujeira em cima do mel, porém, é um jeito em que você só abre os potes e despeja o mel, não precisando destruir as estruturas aqui da abelha. Então, tem os seus prós e contras. Sobre os materiais coletados pelas abelhas, primeiramente o néctar, que elas fazem uma desidratação enzimática com o néctar, elas engolem, não pelo canal comum de alimentação, e sim uma bolsa especial para fazer essa desidratação que elas têm dentro do corpo. Então, elas colocam o néctar dentro dessa bolsa, regurgitam com o menor teor de umidade, passam para outra, e assim por diante elas vão fazendo até o néctar perder a umidade, pegar uma consistência viscosa e ser depositado nos potes de mel, nos potes de mel. Então, esse é o mel, na verdade. O pólen é a alimentação da abelha, é o que vai dar energia, a proteína para elas, coletado das flores, armazenado nesses mesmos potes de cera, e fermentados. A água, as abelhas também coletam água no ambiente, porque quando ela leva o barro para dentro do enxame, para vedar as frestas, junto com a cera, acaba vindo essa umidade junto. E ela tem mecanismos de recolher essa umidade dentro do enxame e mandar para fora novamente. E a resina e o resina ou gel própolis, também chamado de batume, que é o material com que a abelha vai fechar a maior parte das frestas e buracos e áreas vazias dentro do oco onde ela está nidificando. Aqui na imagem a gente consegue ver nas laterais o que é o gel própolis ou batume, né? Esse material aí bem enrijecido que consegue tampar bem a luz e a umidade, né, do enxame. Ao centro da imagem a gente consegue ver um ninho também. Em volta dele, vocês podem ver que tem uma camada de cera que é chamada de invólucro. Toda abelha nativa, toda melipona, ela faz esse invólucro no centro, em volta do ninho, para proteger os ovos. Falar um pouquinho do acasalamento, como acontece dessas abelhas, né? As meliponas, nos meliponines, somente um zangão copula com a rainha. Em algumas espécies, tem uma grande produção de princesas e as operárias mantêm essas princesas aprisionadas em células de encarceramento. Então, isso é muito interessante, porque eu não consegui encontrar uma imagem exata disso, mas é quando tem muitas princesas nascendo dentro de um enxame e as abelhas são tão inteligentes que ao invés de expulsar a princesa do enxame, porque ela não teria serventia,
Eles fazem uma cápsula de cera em volta dela, alimentam regularmente a princesa, mas ela fica ali dentro do ninho até que ou ela senesça ou a rainha acaba vindo a morrer e ela possa substituir de prontidão essa nova rainha. Então, as abelhas acabam sendo bem inteligentes. Locais de nidificação, né? Onde elas geralmente fazem os ninhos. Existem ninhos aéreos, subterrâneos, expostos, em pedras, cupins, paredes, em tijolos. Então, as abelhas nativas são bem diversas. Na cidade, provavelmente, muita gente já viu em algum muro por aí, em alguma calçada, em alguma árvore da praça, em algum poste de iluminação, acaba sendo bem comum. Então, aéreos seriam os ninhos em árvores. Vocês observam no centro da imagem, tem a entrada de um enxame de mandaçaia. Subterrâneos, uma coisa... Matheus, Oi. o Gilmar fez uma pergunta aqui no chat, perguntando o seguinte: não sei se você for falar disso mais para frente, pode ser que não precise responder agora. Mas o que que ele perguntou? Qual delas melhor produtoras de mel? Como fazer para manter essa diversidade para essa recuperação ambiental que estamos fazendo na agricultura sintrópica agrofloresta? Então, no fim, a gente vai dizer a melhor maneira de você conseguir enxames de abelhas, de adquirir, porque vai sempre depender da região onde você está, porque nunca vai ser interessante você trazer de outro estado, de outra cidade, de locais distantes. Então, até pela difícil aceitação da nova condição climática ali, né, em que a abelha vai estar inserida, tanto quanto a possibilidade de causar algum desequilíbrio no local. Não sei se vocês sabem, mas a Apis, a abelha com ferrão, ela foi introduzida no Brasil e grande parte da redução dos enxames das abelhas nativas deve-se à voracidade que a abelha com ferrão tem. Então, ela é muito competitiva, o enxame é muito grande. Então, isso acaba por enfraquecer os enxames das abelhas nativas que a gente tem. Qual foi a primeira das perguntas mesmo, Alexandre? Acho que eu respondi a segunda e faltou a primeira. Ah, Qual lembrei. A melhor Uruçu. produtora? As Uruçus são as abelhas mais produtivas dessas nativas. Mandaçaia é uma abelha muito criada também. E existem as abelhas mais fáceis de se criar, mais comuns, que existem uma abundância maior pelo Brasil, que seria a jataí. Então, eu diria que a melhor de se criar para lazer e para preservação ecológica seria a jataí. E para produção seriam as uruçus. Existem alguns tipos, nordestina, uruçu do Planalto, então posso mostrar algumas imagens mais à frente. Mais alguma pergunta? Não, até agora não, só assim mesmo. Beleza. Então, gente, sobre as abelhas subterrâneas, né? Muita gente não sabe que existe abelha debaixo da terra também. E eu chutaria até dizer que existem tanto quanto ou mais abelhas no solo do que nas árvores. São abelhas muito difíceis de se ver, de se observar. Então, isso acaba sendo muito ignorado. Quando a gente pensa em grandes áreas desmatadas também, a gente sempre pensa só na parte da floresta, mas tem muita vida abaixo também. E não é só vida direta, 100% ali do solo. Existem esses insetos que são extremamente importantes, né, para o planeta. Ninhos expostos, acho que muita gente já deve ter ouvido falar da abelha arapuá, ou irapuá, ou abelha cachorra, tem vários nomes pelo Brasil. É aquela abelha preta que enrola no cabelo, e ela faz esse ninho como se fosse um cupim no alto das árvores. Ela também é uma abelha nativa, mas não tenho. Ela até produz um mel, mas não é um mel interessante para o consumo, porque a abelha ela acaba visitando carcaça de animais, fezes, então pode ser um mel contaminado. Um pouquinho sobre a enxameação e o acasalamento dessas abelhas, né? Nos meliponines, só um zangão copula com a rainha.
Então, em algumas espécies, tem uma grande produção de princesas. Opa, repetiu isso aqui? Enfim, como eu comentei, né, anteriormente, quando tem uma grande produção de princesas, elas são aprisionadas nessa célula de encarceramento para um posterior uso dela. Então, como é que acontece a enxameação, né? Primeiro, as operárias procuram um local apropriado para essa enxameação. Saem voando, assim como saem voando procurando ocos em árvores, em frestas, locais que pareçam interessantes para um novo enxame. Até um local onde era um antigo enxame de outra abelha, pode acabar atraindo elas. Então, elas encontram esse local, se for apropriado. Elas começam a vedar as frestas, as operárias, constroem a entrada do ninho, constroem os potes de alimento, todas as estruturas internas do enxame, do ninho. Então, quando tudo está pronto, a abelha princesa, ainda não fecundada, ela voa diretamente, sai do ninho anterior e voa até o novo. Quando ela chega nesse novo ninho, ela começa a bater as asas e emitir um feromônio em que ela vai atrair os machos. Então, os zangões acabam se acumulando ali na entrada desse novo ninho, ela acasala e aí está formado um novo enxame. Como eu falei, bem diferente da abelha apis, em que a rainha sai voando e todo o enxame vai atrás. E elas param em qualquer lugar, e acabam tendo casos, né, na cidade de ataque de abelhas por causa dessa enxameação frequente que acontece nesse tipo de abelha. Então, para a gente criar abelhas, a gente precisa ter acesso, né, ao ninho, ao enxame, conseguir checar. Então, não dá para ser em ocos, né? Precisa ter uma caixinha. Então, toda abelha ela vai demandar um tipo diferente, um tamanho diferente de caixa. Não quer dizer que ela não vá fazer um ninho, uma abelha pequena não vai fazer um ninho numa caixa grande. Ela até faz, mas ela isola o ninho dela em um canto da caixa porque ele é muito grande. Ela gasta muito tempo e muita energia fazendo cera para recobrir e tampar esses espaços vazios. Então, não é muito interessante. Por isso que, quando você quer criar eficientemente as abelhas de maneira correta, é bom sempre seguir a recomendação do tamanho da caixa. Essa, no caso, é para a abelha jataí, com 12 por 12 interno. Então, você deve escolher uma caixa do tamanho adequado, né? Uma madeira que não seja tratada quimicamente. Isso vai afetar as abelhas. Não pintada, a tinta também, a depender também. Existem algumas resinas naturais, algumas tintas mais naturais que podem ser usadas. Mas, de maneira geral, não é bom pintar a caixinha. E escolher uma madeira de qualidade, porque fazer uma transferência completa do enxame depois de alguns anos de uma caixinha que estava apodrecendo acaba sendo bem dificultoso e você perde todo um material ali que fica pregado nas paredes que a abelha levou muito tempo para coletar. Então, a caixa é dividida entre tem a parte de baixo, o pé, né? O ninho, onde vai começar os discos de cria. Essa segunda parte, onde ela tem um buraco no meio, onde o ninho vai seguir mais uns centímetros até acima, até tocar na melgueira. A partir daqui, não vai ter mais o ninho. A abelha só vai começar a construir potes de pólen e mel. Então, o manejo fica muito mais fácil. Ao invés de toda vez você precisar abrir o ninho, onde estão os ovos, né, a parte mais importante ali do enxame, você só movimenta essas duas partes de cima da caixinha, sem afetar e estressar e correr o risco de acabar matando ou esmagando a rainha também. Então, como obter enxames, né? Caixa isca, que seria a isca de garrafa PET aqui, na imagem abaixo à direita, nada mais do que uma garrafa PET envolvida com um jornal e um saco preto, com um bico curvo abaixo. Dentro dela tem um pouco de própolis. A gente mela
o interior da garrafa com própolis para ela servir de atrativo. Então, a gente leva para uma árvore, para uma área de mata, assim, uma árvore que vai ter um bom diâmetro, não pode ser uma árvore tão fina também. Posiciona ela amarrada e a abelha, no momento em que ela estiver enxameando, procurando um novo local, ela vai ser atraída, porque é um local escuro, todo vedado, e já tem um cheiro de própolis, então ela já reconhece aquele local como sendo um antigo local de nidificação de outro enxame. Então ela reconhece como sendo já um bom local. Para obter enxames, a gente pode fazer divisão de colônias também. Quando você é criador e já tem algumas abelhas, a gente pode transformar um enxame em dois, dois enxames em três. Então, vou explicar como acontece a divisão dos enxames também, mais à frente. Ninhos ameaçados. Como eu falei, a jataí especificamente, né, ela faz ninho quase em qualquer lugar. Na parede, no poste, num tubo de ferro, em N lugares assim que seriam inapropriados para ela, né? E volta e meia, uma calçada ou um muro tem que ser derrubado. Então, esses ninhos ameaçados podem ser resgatados. Seria uma boa forma de conseguir alguns enxames. E também tem a compra de criadores, que deve ser muito bem cuidada porque para você garantir que você não está comprando abelhas de um meleiro ou de alguém que faz a extração ilegal dessas abelhas da natureza, né, cortando as árvores, levando os enxames, ao invés de capturando essa nova enxameação de cada enxame. Então, tem que tomar muito cuidado de onde compra, ter um histórico do produtor, ver se acompanhe ele nas redes sociais, se ele tem alguma página, alguma coisa do tipo. Então, por que criar, né, abelhas? Primeiramente, pela comercialização do mel, né? A polinização também é um fator muito importante. É o serviço ecossistêmico mais importante que as abelhas podem prestar para a natureza. Fazem a manutenção das plantas, né, das florestas, do bioma de maneira geral, no fim das contas. O lazer também, porque criar as abelhas, algumas espécies que são mais mansas, digamos assim, é muito interessante, é uma coisa boa, você pode tirar o seu próprio mel, você está ajudando o meio ambiente, criança gosta, adulto gosta, velho gosta, então bem interessante mesmo. A preservação, né, desse enxame, dessas abelhas, seria um fator muito importante, visto a importância mundial delas. O turismo rural, como eu comentei, né, pelo tipo de como é a criação e pelo maior fator, elas não terem ferrão, acaba sendo bem atrativo. É um inseto em que geralmente as pessoas têm um apreço diferente da maioria dos insetos, na verdade, né? Educação ambiental em escolas pode ser muito bem aplicado para as crianças terem essa iniciação e entenderem a importância das abelhas e terem um contato direto. Isso aqui na nossa região, no Distrito Federal, é muito praticado pelo Sítio Gerânio, que é um pessoal que pratica agroecologia, agricultura orgânica, meliponicultura, algumas décadas aqui na região, e trabalham com várias escolas também do Distrito Federal, na parte de turismo, de educação ambiental. Então, eles têm um meliponário enorme lá, grande parte do que eu aprendi acabou sendo lá também. Matheus, Oi, o José Simões Neto, ele perguntou aqui: essa isca de própolis pode ser até de ápice ou precisa ser de nativas? então, há quem diga que se você usar o própolis da jataí, você vai atrair mais jataí. Se usar o própolis de tal, vai atrair mais tal. Mas, sendo bem sincero, até hoje, eu não observei uma diferença aí exata, concreta, em que o própolis de uma atrai mais uma ou a outra. Eu diria que o próprio própolis da Apis mesmo serviria, é bom, porém eu não indico comprar o da farmácia, né, porque
Não que ele não vá funcionar, funciona também, mas é muito caro, um vidrinho muito pequeno e com qualquer apicultor ou meliponicultor você conseguiria uma quantidade de própolis para o seu objetivo, facilmente. Então, procurar algum produtor próximo a você, ou até mesmo comprar a barra da borra do própolis na internet, que seria o subproduto, né, da extração do própolis, que funciona perfeitamente também. Mais alguma? Não, vou te interrompendo quando tiver as dúvidas aqui. Beleza. Então, falar um pouco sobre os inimigos naturais aqui também. Nesse caso, geralmente, na agricultura, a gente chama inimigos naturais aqueles insetos que combatem as pragas. Nesse caso aqui, eu estou me referindo aos os insetos que naturalmente são inimigos das abelhas, dessas abelhas. Então, o primeiro, sem dúvidas, é o ser humano, né? Se a gente não souber manejar essas colônias corretamente, a gente vai estar prejudicando muito as abelhas. E não há inseto que causou uma perda, uma devastação tão grande das abelhas quanto nós mesmos, né? Então, acaba sendo nosso papel recuperar e preservar esses seres tão importantes. Segundo, são os forídeos, que essa mosquinha à esquerda, lá embaixo, ela é muito voraz, ela é muito rápida, ela é atraída pelo odor do fermentado do pólen da abelha. Então, sempre que você manejar um enxame, tem que ser feito com maestria. Você tem que limpar ele bem. Se estourou algum pote de pólen ou mel, você tem que ter a certeza de que você vai tirar ele e não vai sobrar resquícios no enxame. Que isso atrai essa mosquinha, ela se alimenta, oviposita e rapidamente o enxame é consumido por ela. Então, o, é um grande inimigo das abelhas nativas mesmo. As lagartixas, que apesar de não conseguirem entrar, lagartixas e calangos, né? Que apesar de não conseguirem entrar no enxame, elas ficam aguardando na porta, na entrada, as operárias. Então, acabam comendo por dia centenas de abelhas, o que pode definhar um enxame em poucos dias, dependendo da frequência da visita desse calango ou lagartixa. Então, geralmente, a gente coloca um copinho na boca do enxame, quando está em caixinha, né, já capturado, com uma projeção para frente. Então, o calango ele não consegue acessar. As abelhas entram e saem livremente. Isso é uma alternativa. E a formiga também. Existem algumas formigas, não as cortadeiras, não a saúva. Outras que são atraídas ali pelo mel também, pelo pólen delas, e acabam atacando os enxames e devastando em um único ataque. Então, seria um outro inimigo que pode ser evitado com, por exemplo, na base que sustenta a caixinha e está fincado no chão, você pode botar um tecido com óleo queimado, com algo que vá espantar ou impedir que essas formigas subam. Então, falar um pouquinho agora sobre os métodos de multiplicação dos enxames, né? São 3 métodos, o 1 para 1, 2 para 1 e 3 para 1. Eles vão variar na quantidade de enxames usados, né? O 1 para 1, você consegue tendo apenas um enxame. Os outros você precisa ter mais alguns. Então, existem alguns aspectos muito importantes que a gente tem que observar antes de fazer a divisão dos enxames, né? Primeiro, você só pode escolher colônias fortes com bastante reserva de alimento, porque quando você faz a divisão, você retira crias, futuras crias e alimento. Então, se ela já estiver fraca e não tiver numa estação boa, o enxame pode definhar e você pode vir a perder o enxame, né? Então, pode-se utilizar mais de uma colônia da mesma espécie, claro, e não misturar abelhas adultas operárias de ninhos diferentes. Então, sempre que você transfere os discos de cria de um enxame para outro, você tem que ter a certeza de que não existe nenhuma abelha mais nele ali, a abelha nascida já, né?
Então, você tem que assoprar e garantir que não tem mais abelha, porque se você leva a abelha adulta já de um enxame para o outro, vai acontecer uma briga lá dentro, elas não vão se reconhecer e vai ter uma confusão. Quando você leva só os ovos, as crias, quando ela nasce, ela é reconhecida. Então, tem que ter a certeza de que não tem outras abelhas. Evitar chacoalhar e solavanco, né, batidas durante a manipulação da colmeia, porque os ovos, eles são preenchidos quase que totalmente com o alimento em que a larva vai se alimentar, né? Então, só, digamos assim, que só fica o narizinho, só a ponta da larva respirando. Quando você chacoalha demais, ou acaba virando os discos de cria, novos, os velhos acaba que não acontece, mas os novos, a larva acaba afogando lá dentro, no próprio alimento. E então você perde aquelas abelhas. Então, evitar bater muito, e esse tipo de coisa. Quando você faz uma nova divisão, você nunca pode colocar muito mel e é bom colocar nenhum pólen. Se colocar, tem que ter uma certeza de que ele está 100% fechado, vedado pela cera. Senão, isso pela chance de atração do forídeo. Então, se o forídeo encontrar um enxame recém-dividido, recém-multiplicado, é muito fácil ele acabar com ele, muito fácil e rápido. E sétimo, você deve sempre evitar fazer esse manejo nas abelhas na época fria do ano, né? Na época fria e chuvosa. Isso aí vai afetar ela bem negativamente, porque ela não vai estar voando muito, coletando muito néctar e pólen nessa época, então as reservas dela vão estar baixas e você pode vir a defiar um enxame também. Então, o primeiro método, né, o um por um. Vamos começar aqui. Nesse método, a gente tem um enxame e quer formar outro. Então, a gente escolhe uma colmeia compatível com a espécie, ou seja, duas da mesma espécie, retira um pouco de alimento da colmeia a ser dividida, alguns potes de mel, sem que ele esteja estourado. Assim como eu falei, se colocar pólen, tem que garantir que o pote de pólen está totalmente fechado pela cera. Você coleta 2 discos de cria de um enxame maduros. Discos de cria maduros são aqueles da base, de baixo, que eles vão estar os maiores discos. Você vai identificar pelo tamanho, a posição e a coloração. Ele está sempre abaixo, é maior e é um pouco mais escuro. Então, você vai passar para a nova colmeia as abelhas novas. Abelhas, você vai identificar essas abelhas que elas são bem esbranquiçadas, as recém-nascidas. Essas são aceitas pelo novo enxame. Em colmeias de trigonas, existe a necessidade da presença de uma princesa ou realeira. No caso de melipona, não há necessidade, porque 20% das crias normais da colmeia eclodem futuras rainhas, que ao nascer, as operárias controlam. Então, nas trigonas, você precisa olhar o disco de cria e encontrar um ovo que vai estar na extremidade do disco e que seja maior do que os outros. E assim você identifica o ovo que vai dali nascer uma princesa que vai se tornar a rainha do enxame. Já na melipona, não acontece isso, porque justamente já é uma porcentagem alta dos ninhos das crias que nascem princesas, possíveis rainhas, né? E no final do trabalho, ao chegar à noite, você tem que fechar as duas colmeias em um ambiente fresco e longe da luz. Então você fecha as duas entradas e deixa por 2 dias as duas ali dentro, fazendo a manutenção do todo enxame, acostumando com o feromônio da rainha e tudo mais. O segundo método é o 2 para 1, 2 por 1. Então, nesse aqui você precisa de para conseguir formar um novo. A gente segue a mesma orientação do método anterior, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não usar as abelhas operárias dos 2 enxames. Então, como eu falei, nunca pode misturar a abelha adulta de um enxame com outro, senão não tem uma compatibilidade.
Então, a gente retira os discos de cria, acho que na imagem vai ficar melhor até aqui. Do enxame de cima, a gente tira alguns discos de cria, esses maiores. Do enxame de baixo, a gente tira apenas as abelhas. Então, a gente vai de um enxame tirar os ovos e do outro as abelhas adultas, garantindo que nesses ovos tenha uma realeira, aquele ovo especial de onde vai nascer a princesa, a futura rainha. Então, tira os discos e passa para cá. Na de baixo, como tirar as abelhas? Na verdade, a gente não tira as abelhas e passa para essa caixa. A gente tira esse enxame do local e traz a nova caixa para onde ele estava. E isso durante o dia, enquanto as campeiras vão estar voando nas flores. Então, quando você traz essa caixa nova com os discos de cria tirado da outra e põe no lugar dessa, as abelhas vão começar a entrar aqui no final do dia, ao longo do dia, e, e montar e começar a armazenar o pólen, fazer o mel, e aí por diante o enxame é, é, vai se fortalecendo. Então, nesse método, você afeta menos a abelha, né? Cada enxame, e tem um novo. Agora, deu para entender o método, Alexandre? Deu sim para entender. Beleza. O terceiro, ele vai ser parecido, mas a gente vai precisar de 3 enxames para fazer ele. Do primeiro, a gente vai tirar o alimento e as crias, né? Um pouco de mel, pólen fechado, se conseguir, e alguns discos. Do segundo, a gente vai fazer essa troca da caixa nova para o local dessa, para as abelhas operárias entrarem. E de um terceiro enxame, você tem que. Isso é para um meliponicultor mais especializado, no caso. Ele abre um terceiro enxame, localiza a rainha, captura essa rainha e transfere ela para esse novo enxame. Sendo assim, você tirou de um só um pouco de cria e alimento, da outra você tirou as abelhas adultas e da outra você levou a rainha fisiogástrica, que é a rainha que está em postura no momento, a rainha ativa, podendo botar ovos já de imediato. Esse enxame, terceiro enxame, que ficou sem a rainha, logo uma das células aqui vai ser alimentada e vai nascer uma nova rainha, uma nova princesa que vai se tornar rainha aqui no enxame. Então, não é afetado nenhum dos enxames com esse método também. O bom é porque você acaba aumentando a base genética da, do seu enxame. Então, acaba sendo um enxame mais resistente, mais produtivo, quando você traz de abelhas de um enxame, crias de outro e a rainha de outro. E por fim, eu vou falar um pouquinho da abelha jataí, que eu escolhi para falar um pouquinho específico dela, porque é a abelha mais comum, acredito eu, das nativas que a gente tem aqui no Brasil. Quem ouviu falar de abelha nativa, com certeza já ouviu falar da abelha jataí. Apesar dela ser de fácil manejo, parecer ser uma abelha bem dócil, realmente ela é, mas entre elas, entre a própria espécie, ela é uma abelha muito brigona, sabe? Ela é uma abelha bem rústica. Então, é interessante para a gente criar, mas entre elas tem que ter um certo cuidado no distanciamento entre os enxames. Quando está um coladinho no outro, pode acontecer uma grande perda de abelhas aí por briga entre elas mesmo. Vou deixar uma observação, gente, que deixar bem claro que todos os centros de pesquisas de abelhas indígenas, né, do país, eles são contra a importação de abelhas de outras espécies, pois quando você muda o habitat natural, é provável que vá ter uma dificuldade dessa abelha se adaptar à nova região, assim como um desequilíbrio entre as espécies. Então, às vezes, a gente acha um anúncio, algo muito interessante na internet, um produtor em outro estado que está se desfazendo do seu meliponário, da sua criação, e tenta levar ela para outro local e provavelmente acabar perdendo grande parte do enxame, e se não perder, corre o risco de haver algum desequilíbrio, né, ambiental, como eu falei. Além disso, ser um crime, porque transitar, né, entre estados aí com animais silvestres, isso
é crime na nossa Constituição. Então, um pouquinho sobre a biologia da abelha jataí, né? A espécie é a jataí, a tetragonística angústula angústula. Ela é uma trigona da tribo Meliponina, da família Apidae, como a gente viu. Na imagem, a gente vê o tubo característico da abelha jataí, que é como a gente identifica ela primeiramente. Caso não haja abelha na entrada do tubo, a gente consegue ver pelo formato, pela coloração, esse amarelado, com esses poros na ponta, é bem característico da jataí. E é muito interessante que elas quase sempre têm essas abelhas que ficam em volta do tubo, parecendo que ficam paradas, né, parecendo que não estão fazendo nada, são as abelhas guarda. Elas ficam literalmente de guarda na entrada do enxame protegendo. Então, as abelhas jataí, né, as operárias, elas nascem aos 14 dias após a oviposição da rainha. Assim que elas nascem, elas têm uma cor esbranquiçada e se locomovem lentamente, não conseguem voar ainda. E à medida que elas crescem, no passar do dias, elas adquirem essa cor, como a abelha da imagem. Então, desde o primeiro até o 55º dia, elas vivem dentro do enxame, dentro da colmeia, sem sair, trabalhando em serviços internos, limpeza do enxame, construção das lamelas de cera, reorganização do própolis para tampar os buracos. Então, ela passa quase 2 meses da vida dela só ali dentro do enxame, ou dentro do ninho. E do 55º ao 85º dia, mais ou menos, elas vão ao campo em busca do néctar, pólen e resina. Então, só, digamos assim, na terceira idade da abelha que ela acaba saindo do enxame para fazer a coleta do néctar. Isso no caso da abelha jataí. Passando dos 85 dias, ela começa a perder a eficiência dela, algumas morrem no enxame, dentro do próprio ninho, algumas saem para o voo, não retornam, já ficam mais desorientadas, então acaba acontecendo esse processo de morte natural, né, das abelhas. Os zangões, a gente identifica a diferença, né, do zangão para a abelha operária, a gente consegue olhar nessa imagem aqui embaixo. É bem sutil, mas dá para perceber. A abelha de cima, ela é levemente mais escurecida, tem um abdômen um pouco mais escuro e um pouquinho mais curto. Já a operária, ela é um pouquinho mais clara, com o abdômen um pouquinho mais alongado. A operária é quem basicamente faz tudo no enxame, e o zangão acaba vivendo ali também no enxame, mas única função do fato dele seria na procriação. Uma colmeia de jataí tem poucos zangões, né? E a única fertilidade é fecundar a rainha. Falar um pouquinho sobre a abelha rainha agora, né? Ela nasce a partir de uma realeira que é bem maior do que o alvéolo de uma abelha operária. Por isso que eu falei, quando a gente vai fazer a transferência e tem que levar os discos com uma princesa, a gente tem que achar esse ovo que vai estar na extremidade do disco e é maior do que os outros. Ele vai estar sempre localizado nas bordas. As rainhas, elas podem viver de 2 a 3 anos, então quando ela começa a perder o vigor, ovo posicionar, ovo, colocar os ovos numa frequência menor, as abelhas acabam substituindo ali e criando outra rainha, né? Após a fecundação, o abdômen da abelha rainha ele cresce exageradamente, de maneira que ela não consegue mais voar. As asas continuam iguais, mas ela perde a capacidade de voar. Então, a partir do momento que ela ou fez o voo e entrou para o novo ninho, ou nasceu ali no ninho que estava sem rainha e é fecundada, ela nunca mais sai do ninho. Então, uma coisa muito curiosa que acontece também na jataí é que, à medida que ela envelhece, a asa dela vai rachando. Mas mesmo sem ela voar, a asa vai rachando porque ao longo de toda a vida, ela fica soltando diferentes feromônios ao longo dos dias e bate as asas no enxame para que dentro do ninho
para que isso se espalhe lá dentro com uma maior eficiência. E ela diga, digamos assim, literalmente dê o comando do que ela está precisando. Então, a abelha é um ser muito inteligente mesmo. Diariamente, ela coloca cerca de 50 ovos e depende bastante da alimentação do enxame. Então, se tem muita flor disponível, consequentemente, a rainha vai estar colocando bastante ovos, porque vai ter uma boa reserva ali no enxame. Aqui é uma foto de uma jataí rainha. Como eu falei, o abdômen fica bem maior. E após a fertilização da rainha, né, ela passa a produzir o feromônio de coesão grupal. Então, ela, como eu falei, ela comanda todo mundo ali para fazer as operações do enxame, para ir tapar os buracos, para coletar néctar, fazer cera e tudo mais, né? Fazer os discos de cria, alimentação para as novas crias. Mas, mesmo após essa fecundação, ela não perde o feromônio de atração do macho. Então, os zangões acabam continuando rodeando o enxame, alguns acabam conseguindo entrar e importunam a rainha já fecundada, o que pode acabar machucando a rainha também. Então, isso é um hábito da jataí. Falar um pouquinho da estrutura dos ninhos, né? Os ninhos das Meliponidae, elas apresentam essas arquiteturas complexas aí, como está na imagem abaixo. Vão ter algumas outras imagens reais também, não um desenho, mais à frente. Então, os favos de crias, eles são construídos de cerume e as células do centro do favo são as primeiras a serem construídas, sendo as demais fabricadas à sua volta. Então, os ovos são colocados a extremidade de baixo para cima. Então, você sempre vai observar esse formato nos discos de cria de uma abelha, das Meliponidae. Aqui, ó, essa imagem ficou bem boa. No centro, a gente consegue ver os discos. A cada andar que a gente desce, vê que o disco está maior e um pouco mais escuro. Esses foram colocados antes. Então, a abelha começa do centro, vai colocando de maneira circular até chegar na extremidade do disco, atingir o tamanho limite aqui, que vai estar limitado pelos potes de mel e pólen, e pela biologia natural dela, começa a fazer o andar de cima. Então, é dessa maneira. Lateralmente, aqui em volta desses discos, a gente consegue ver esse monte de cera amontoada que parece desordenado, mas na verdade isso é um invólucro muito bem construído. São várias camadas de cera que estão com espaços entre eles para as abelhas circularem, né? Que é construído para proteger a parte mais importante do enxame, que é o ninho. Então, para concluir, né, o porquê que valeria a pena criar a jataí especificamente, né? Comprovadamente, essa abelha das indígenas, ela é a mais higiênica de todas. Então, a abelha que ela não pousa em carcaças, não pousa em fezes, diferente da apis, que a gente vê pousar em tudo, em refrigerante, em suco, em café, em qualquer coisa que a gente deixa cair num lugar onde tem essa abelha, ela vai atrás de coletar aquele material. Já a jataí não, ela vai em flores, somente flores, e grande parte de flores exóticas ela prefere não visitar, porque o hábito de voo, de visita floral dela é bem diferente da apis. Quando a abelha com ferrão encontra uma árvore que está em floração, basicamente todas as operárias vão para lá e ficam coletando sem parar até acabar o pólen e o néctar daquela planta. A jataí, ela sai do enxame, ela faz um voo mais dinâmico, digamos assim. Ela pousa numa flor e vai em outra planta, e em outra, em outra, em outra, em outra. Então, ela vai forrageando a área de maneira mais extensa, mais diversa do que a apis. A preservação da espécie, como eu já comentei também, né, é muito importante para a natureza. O valor medicinal do mel é superior, o preço também é elevado, então
Isso, para se ter uns enxames de lazer em casa, é muito interessante. Para venda comercial, é um pouco difícil pela quantidade, pela pouca quantidade de mel que essa abelha produz, mas é possível também. Ela pode ser usada no agroturismo, pois esses enxames não atacam, podendo ser visitado pelas crianças, né? E por ser mansa, ela pode ser criada próximo a residências. Então, você tendo uma varanda, até em apartamento, digamos assim, se você não morar lá no 10º andar, né? Se morar nos primeiros andares do prédio, você pode ter um enxame, se ele for protegido ali do sol, na sacada do seu apartamento, um enxame de jataí, que funciona perfeitamente também. As abelhas não têm grandes problemas com isso. Claro, analisando se existem plantas ao redor, né? Se essas abelhas não vão acabar sofrendo por isso. Enfim, seria, seria isso, pessoal. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Boa, Matheus. Eu tenho uma dúvida aqui. É, não sei se você chegou a comentar sobre exatamente isso ao longo aqui da apresentação em específico, mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma caixa de abelha, quais são os tratos que ela tem que se atentar? Ela tem que, uma vez por semana, colocar alguma coisa na colmeia, somente uma época específica? Como que, assim, a criação mesmo, né, de, como se dizer, qual a atenção que tem que dar, os traços culturais, digamos assim. Então, primeiramente, você tem que estar ligado naqueles inimigos naturais que eu comentei. Você tem que isolar o enxame da formiga, do calango. Você tem que fazer, quando adquirir o enxame, fazer uma checagem, garantir que não tem forídeos, né, nele. É muito difícil controlar o forídeo, então você tem que garantir que ele não entre. Então, manejo, esse é muito importante. Esse de proteger as abelhas contra quem naturalmente elas vão ter problemas. Outro é onde você vai posicionar a sua caixa, primeiramente, é bem importante. Tem que ser num local relativamente sombreado. Pode ser num local, digamos assim, ensolarado, mas com um telhadinho em cima da caixinha. O sol direto na madeira, isso vai afetar demais, além de que vai perder muito rápido o seu enxame. Quando você está criando por lazer, não tem uma necessidade de alimentação frequente a cada tantos dias ou fortalecimento do enxame. Mas você pode fazer também. O que acontece? Quando você já tem mais de um enxame, você tem um enxame forte e outro fraco, você pode, num desses enxames fortes, tirar um ou dois discos dele, assoprando todas as abelhas, né? E passar para esse outro enxame que está fraco. Só fazendo isso, em poucos dias você já vai ter centenas de abelhas novas ali trabalhando naquele novo enxame. Então, isso vai dar uma fortalecida nele. Tem a alimentação artificial, que é feita também. Tem gente que faz com água e açúcar, tem gente que faz com o próprio mel de ápice, e tem a alimentação proteica, que é uma mistura de várias coisas. Isso tem a receita na internet, na verdade, que é para simular o pólen, digamos assim, no enxame. Então, os manejos seriam esse. A frequência com que você tem que fazer isso depende muito do seu objetivo. Depende também da espécie da abelha. E claro, nas épocas frias e chuvosas, você não abre o enxame. Você pode colocar fora do enxame essa solução açucarada para que elas coletem ali, tenham mais energia, mas não é recomendado você abrir. Então, acho que a limitação seria essa. Os maiores manejos são feitos nas épocas secas e de calor. Certo. Uma coisa, uma coisa importante também, na verdade, principalmente aqui para a nossa região, que a gente está aqui no Distrito Federal, né? O Planalto Central ele tem duas estações muito bem definidas ao longo do ano. Relativamente, a gente tem 6 meses de seca e 6 meses de chuva. Dependendo de onde você estiver, a distância de um curso hídrico de água, a abelha nativa, ela não tem um diâmetro de voo muito grande. Às vezes ela voa de centenas, não chega a 1 quilômetro de distância jamais.
Então, se não tiver água por perto suficiente e for uma época em que o orvalho for muito baixo, ela vai sofrer de falta de água também, porque ela também precisa se hidratar. Então, você ter bebedouro, se na sua região, em certa época do ano, tem essas condições de extrema seca e distância grande de recurso hídrico, é importante também fazer um bebedouro para as abelhas. Isso que eu ia perguntar, né? Se for uma região realmente sem rio próximo, etc., for um pouco mais afastado, se tem essa necessidade. Então, legal, tem que ter sim, porque realmente é um ser vivo, né? E precisa de água aí para ela sobreviver. Pode ser que então o enxame ele pode chegar a morrer se não conseguir acesso à água também? Pode chegar a morrer, sim. Depende se o enxame já não estiver indo muito bem, o orvalho vai ser muito pouco para ele, né? Para fazer essa coleta, até porque dá um horário em que as abelhas saem, o orvalho já está evaporando, né? Então, pode sim definhar um enxame até a morte, dependendo da condição. Boa. Bom, tem uma pergunta aqui do José Simões Neto. A ocorrência de nativas diversas se dá em todo o território nacional, áreas mais úmidas e frias também? Áreas mais úmidas e frias também. Geralmente, aqui na nossa região, né, no centro-oeste, é mais fácil, não de maneira geral, assim, é mais fácil você encontrar as trigonas aqui, que é do tipo da jataí, essas abelhas menores. Já mais ao sul, por exemplo, na Serra de Minas, no sul de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo também, existem várias espécies de mata, meliponas, são abelhas maiores, né? Que é as que eu falei que fazem a entrada do enxame com barro e cera. Então, elas são bem diversas em todo o território, sim. E, Não, Matheus, não sei se em áreas de geada frequente é comum, mas deve existir também. É porque onde tem planta, vai ter abelha. De alguma maneira, onde tem planta, vai ter alguma abelha. boa. E pensando o seguinte, cara, você tem algumas espécies de plantas que você poderia indicar para se colocar numa agrofloresta ou em algum jardim para que possa atrair esse tipo de abelha? Ah, as espécies que florescem rápido e abundantemente, né? Ó, por exemplo, cravo de defunto é uma ótima planta aí que é boa para o sistema e é muito atrativa para as abelhas. O margaridão também é bem atraído por elas. A capuchinha, a flor da abóbora atrai bastante. A flor da bananeira. Então, assim, diversas. Quando você tem uma criação de abelhas e você quer um mel específico, é interessante você fazer um pasto apícola, que chama. Ou seja, em volta, ao redor, próximo do seu enxame, você planta um campo de alguma planta, por exemplo, do alecrim do campo. Faz um campo de alecrim do campo, todos vão entrar em florescimento no mesmo momento, então vai ter uma visita bem mais frequente ali das abelhas a essa planta. O, por ser diverso, heterogêneo a visitação dessas abelhas, o mel não vai ser 100% de alecrim do campo, mas a maior parte dele sim. É um mel super valorizado e também, por exemplo, justamente o própolis verde, que muita gente já deve ter ouvido falar, ele vem justamente do própolis retirado da resina do alecrim do campo. Então, você pode criar produtos diferentes, assim, criando diferentes pastos apícolas. Chegar até ter alguns meles com retrogosto da flor. Por exemplo, de fúncio, erva doce. Eu já ouvi relato lá no sítio Gerânio que eu comentei, em que eles plantaram, fizeram um pasto de funcho e o mel, literalmente, ele tinha um retrogosto de erva doce. Então, bem interessante isso. Olha só que interessante, hein? Então, não tem nenhuma flor especial, assim, que se tem que seguir algum certo tipo de padrão ou cor para atrair as abelhas, né? Pode ser qualquer tipo de cor, qualquer tamanho, assim.
As que floresçam mais abundantemente, com maior quantidade de néctar. Então, é difícil saber isso especificamente, mas quando a gente para pensar nas flores que a gente conhece, já vem várias na cabeça, assim como essas que eu falei. Por exemplo, a da banana tem bastante néctar, a da abóbora tem muito pólen. Então, já o que a gente já planta na agrofloresta é interessante, a diversidade é interessante. Uhum. É porque tem um negócio, não sei se é verdade, que na ápice parece que ela é atraída pela cor amarela, né? No geral, os insetos, no geral, eles são atraídos pela cor amarela, é, de maneira geral, assim. Entendi. Mas, por exemplo, tem reações diferentes das cores. Talvez para a flor isso valha, mas, por exemplo, na abelha mandaguari, quando a gente vai fazer o manejo dela e abre o enxame, ela é bem voraz, ela começa a voar em volta, parece arapuá, vir no cabelo, e é muito interessante porque às vezes assim, você vê uma pessoa, as pessoas que estão assistindo junto, né, na abertura do enxame. Tem gente que vai estar vestido de branco e outra pessoa de preto. Você observa que a pessoa de branco tem quase nenhuma abelha tá pregada na roupa dela. Agora a pessoa de preto tem inúmeras abelhas grudadas assim. Quem vai de sem touca e tem o cabelo preto também, acaba atraindo muito a abelha. Ela vai muito em cima. Justamente quando você para pensar, realmente, ó, as roupas de apicultores todas são brancas. E tem um motivo por trás disso. Não é só por estilismo ou modismo. O motivo é que atrai menos. Então, Uhum. é isso. Boa. Boa, galera. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar aqui no chat. Isso aí já me deu até uma ideia, Matheus, da gente manter aí pelo menos 4 vezes ao ano, a gente fazer um encontro falando sobre meliponicultura, dependendo, a gente pode colocar alguns assuntos mais aprofundados aí. Eu acho que também a gente poder trazer assim dicas de espécies para poder estarem colocando na agrofloresta para atrair mais polinizadores, isso é uma coisa interessante. E também, não só essas dicas de espécie, mas também com a época de floração de cada uma, né? Porque eu acho que a grande sacada é a gente conseguir ter flor durante o ano inteiro na agrofloresta. Isso é algo que atrai bastante os polinizadores. Sim, Então, com certeza. se tiver um consórcio que a pessoa consiga manter isso, eu acredito que aumenta aí o número de polinizadores na área, né? Com certeza, você fazer um calendário ali das espécies que você tem, na verdade, isso já é feito, né? E, e identificando qual a época de floração de cada uma, de florescimento. Então, tentar ter, pelo maior número de meses possível do ano, a flores, né, nascendo. Porque o cerrado, ele tem essa característica, que ao longo de todo o ano, alguma planta vai estar florescendo no cerrado, fornecendo é, néctar e pólen para essas abelhas. Uhum. Porque assim, na agrofloresta, a gente segue um pouco daquele conceito que o Ernest passa, que a partir do momento que uma planta ela começa a florir, em alguns casos ela começa a soltar informação de senescência, ou seja, uma informação de que ela está completando o ciclo e que ela vai encerrar o ciclo dela e vai colocar semente para uma planta nova. Então, muitas vezes, a gente tira essas plantas daninhas que estão florindo, um dente de leão, um caruru, picão, essas coisas, para evitar que ela dê semente e comece a passar essa informação de senescência. Mas em outros casos, vale a pena a gente poder deixar certas culturas para que elas possam servir também como uma fonte de alimentação para as abelhas. Então, isso é algo que vale a pena a gente também entender a importância, né, dos polinizadores para manter um certo equilíbrio, não tirar qualquer planta que florir ali, achar que vai entrar em formação de senescência, acabar prejudicando, porque Aham, pode haver um equilíbrio aí. realmente. Boa. E para a gente fala assim, a polinização ajuda, melhora e tal, mas o que que ela ajuda diretamente, né, gente, na planta? Uma planta que ela é polinizada,
por abelhas ainda, especificamente, que a abelha é mais eficiente, né, o inseto mais eficiente na polinização, ela é para ter mais sementes pegadas, mais frutos, sementes e frutos de maior qualidade, vão ter maior chance de germinarem e levarem a espécie à frente. Então, basicamente, esse é o maior serviço que ela faz. Ela faz a polinização cruzada, ela aumenta a base genética das espécies na natureza, ou seja, então ela gradualmente aumenta a resistência natural das plantas. E só quem faz isso não só quem faz isso, mas quem faz isso com eficiência no mundo são as abelhas. Então acaba sendo um papel de extrema importância. Aí quando a gente vai levar para, por exemplo, para a agricultura, algo mais próximo da gente, vou dar um exemplo que já me veio à cabeça. O morango, por exemplo. Todo mundo já deve ter visto um morango em que a base dele, assim, ele por cima está bem formado, mas embaixo ele está enrugado, meio esbranquiçado e duro, com as sementes bem próximas umas das outras, assim. Isso pode se dar por alguma deficiência de micronutriente, mas geralmente é por má polinização. O que acontece? A ápice pousa na flor do morango, em que é bem delicada e pequena, ela acaba amassando os grãos de pólen e entupindo os tubos polínicos. Então, como a formação da polpa está diretamente ligada com a polinização, esses locais onde ela amassou e não polinizou, vai ter esse efeito no fruto, que é justamente no centro, na parte mais delicada, na menor parte da flor, que é onde essa abelha não consegue acessar de maneira eficiente. Já a jataí, a mirim, tem diversas abelhas bem pequenininhas que fazem esse trabalho com eficiência. Então, aumenta o tamanho do morango, o formato, diminui as deformidades. Então, existem diversas abelhas que prestam diversos serviços que falta muito a gente estudar ainda para entender com exatidão e aprender a usar isso ao nosso bem e ao bem comum, né? Exatamente. Você citou um caso, né, que é o morango. Se a gente fosse começar a analisar aqui, a gente ia ver diversas verduras e frutas e alimentos importantes aí no nosso dia a dia, e que a gente vê que também são seres sensíveis, né? Então, por exemplo, essas fazendas que estão com agrotóxico por via aérea, essas coisas, elas acabam afetando bastante aí a vida desses indivíduos, né? Já teve alguns movimentos em relação a isso, já vi vídeos na internet mostrando enxames grandes morrendo, assim, etc. E a temperatura também ela é um fator que acaba afetando. Então, esse aumento de temperatura, essas épocas assim que dão esse aumento, ele pode ser um fator prejudicial aí para as abelhas. E, galera, se as abelhas não existirem, a gente pode estar comprometido, passando algumas dificuldades, começando a ter que ter alguns polinizadores para resolver esse problema. O Ayrton, ele fez uma dúvida aqui, a gente respondeu em parte já ao longo, mas ele disse o seguinte: tem algumas espécies de árvores que são interessantes para abelhas por produzir resina. Ele ouviu falar sobre isso. Quais espécies arbóreas são boas para as meliponas? Né? Tem alguma específica arbórea, o Matheus, que eu sei, a aroeira, é, deixa eu ver aqui alguma. Tu tem alguma em mente? Todas as espécies arbóreas do Cerrado acabam dando uma quantidade boa de flores aí, são interessantes. As fabáceas, tipo, por exemplo, o angico, as plantas que têm essa madeira bem lenhosa e esse tipo clássico de folha bem fasciculada, bem dividida, que é das fabáceas, esse tipo de planta geralmente produz muita flor e é bem atrativa a elas. Então, como o pau-brasil, sabe? Também atrai muito, o IP atrai muito. Então, é como eu falei, espécies que produzem muitas flores. Seria a regra de maneira geral, assim. Então, você vê na sua região, o que tem naturalmente na sua região de espécie arbórea, que já se dá bem no seu clima, né? No seu solo.
que produz muitas flores. Aquela ali vai ser uma boa escolha, pode ter certeza. Boa. E também, no caso de fazer algumas aplicações de biofertilizantes, tem que tomar cuidado, né, Matheus, para evitar que acabe pegando numa época de floração, alguma coisa assim, porque pode acabar afetando a polinização, correto? Ou não tem isso? Eu diria que dos produtos naturais, claro, o veneno você não aplica de maneira nenhuma, né, com as abelhas, nem sem elas. Mas qual tinha sido a pergunta mesmo, Luciano? Me É fugiu aqui. biofertilizantes. Eu lembro que o Ah, Nelson tá, falou de lembrei. óleo de nim, óleo de nim. Isso, e justamente, de produtos naturais, acho que o único que eu veria um problema seria o óleo de nim, que ele naturalmente é tóxico às abelhas. Até você ter a planta de nim na sua propriedade, ela afasta e intoxica as abelhas na época da floração ali. Então, é um produto muito interessante para a agricultura orgânica, mas existe esse efeito sobre as abelhas. Então, quem aplica, talvez possa aplicar de uma maneira mais eficiente, nos horários e dias em que as abelhas não vão estar voando, num dia em que vai estar bem frio, sabe? Você faz no final da tarde, já escurecendo, num dia bem frio. Então você tem a certeza de que tem pouca abelha voando, quase todas já retornaram para o enxame, você não vai aplicar intoxicando elas. Então, agora de biofertilizante, eu não sei dizer. Eu acho que eu nunca ouvi sobre. Acho que um problema seria se você aplicar um fungo entomopatogênico ali de contato enquanto as abelhas estão polinizando. Não sei se o fungo chega a colonizar as abelhas também, mas não sei se vocês sabem, existem alguns controles biológicos que são feitos na agricultura em que a gente aplica um fungo sobre o inseto praga, esse fungo coloniza o inseto e mata ele, paralisa ele por dentro. Então, esse é um dos métodos. Não sei se afeta as abelhas, mas acho que das possibilidades aí pode existir. Boa, boa. Bom, pessoal, por hoje foi mais uma introdução. A gente está aberto aí a receber dicas, né, de que poder abordar também durante esse conteúdo. Se você sentiu falta de alguma coisa também aqui para a gente abordar, manda uma mensagem no nosso WhatsApp ou no nosso direct lá no Instagram. É muito importante entender aí como que está sendo a satisfação de vocês, né? Porque o principal objetivo é a gente trazer aqui, compartilhar conhecimento que possa ajudar vocês em algum tipo de atividade. E também estamos abertos aqui até dicas de conteúdo aí para a gente estar fazendo aqui nas nossas lives. Beleza? Então, eu queria agradecer aí, Matheus, por ter passado aí esse material para a gente. Matheus que trabalha já com abelhas sem ferrão já tem um tempo. Quando eu conheci o Matheus, ele era... Eu conheci você pela a questão aí das abelhas. Você já foi conhecido aí como uma pessoa que trabalhava com as abelhas. Lá na universidade, Matheus, ele instalou um hotel de melíponas, Tonário. um meliponário. Mas era como. A gente ia fazer o hotel, né? Na verdade. Mas assim, foi quase um hotel, né? Porque foram. Foi Fizeram basicamente. atualmente. A nova turma que está lá fez, Fez, deu né? continuidade. Foi, mas foi a primeira vez que eu tive contato assim de perto, foi com o Matheus. Eu lembro das oficinas e também do SAF que você colocou ali na frente mesmo, do meu experimento. Então era bem legal ali poder acompanhar e tal, de vez em quando tirar o melzinho e tal. Então é algo Podia que. ter trazido essa foto. Eu pensei nisso também. Acho que se eu resgatar, assim, acho que eu acho. Bom, mas era isso então, galera. Agradeço aí a todo mundo. Você quer passar por mais alguma coisa, Matheus, ou não? Não, tudo certo, é isso. Sim. O tema é bem extenso, gente. Isso aqui foi realmente uma introdução. Se vocês tiverem mais interesse, quem tiver interesse, pode entrar em contato para a gente falar mais sobre criação de abelha. Boa. Então, Ah, muito obrigado, tem Matheus. aqui, não.
agradecer a você de novo, né, Alexandre? E agradecer ao professor Guaraci Teles, que essa aula eu resgatei ela de 2018, justamente desse curso em que 2017, eu acho, ou 18, em um desses cursos que a gente deu na Fazenda Água Limpa da Universidade de Brasília, e que foi uma pessoa que me ajudou muito nessa época, foi um dos convidados lá em um dos cursos, e também aprendi muito com ele. Ele me ajudou na época a montar essa aula. Na verdade, ela tinha uns 80 slides, eu tive que reduzir uma quantidade boa aqui até para ficar assim. Então, fica meus agradecimentos aí. Obrigado a todos vocês que estavam aqui assistindo a gente também. Boa. Boa, galera. Então, muito obrigado a vocês que compareceram. A gente vai ter essa live gravada. Quem quiser depois, manda um direct. Quem já faz parte aí do nosso movimento tem acesso a todas as gravações. E a gente vai estar encerrando as inscrições do nosso curso aí na próxima semana. A gente já teve a primeira aula, as aulas todas ficam gravadas. Então, você que quer ter essa jornada com a gente, entender um pouco mais aí sobre agroecologia, agrofloresta, entender a metodologia que a gente vem fazendo com a parte aí de desenvolvimento de sistemas agroflorestais com foco principalmente em fruticultura. Estamos com o contato aberto até a próxima semana e também temos um grupo gratuito aí que a gente compartilha alguns conteúdos. Então, você que quer aproximar mais aí do nosso movimento, estamos abertos aí a poder difundir e cumprir com o nosso propósito, que é realmente difundir a agrofloresta e regenerar aí o solo, produzir alimentos e trazer aí soberania alimentar. Então, boa noite a todos, uma ótima semana e muito obrigado aí novamente, Matheus. Valeu, boa noite, Alexandre, boa noite, pessoal. Boa semana. Até a próxima.